E aí, galerinha do nono, beleza? Vamos começar o nosso último bloco. É um bloco bem pequenininho, gente. Dá uma vergonha de chamar isso aqui de bloco, né? Porque ele é bem curto e o assunto é bem fácil também. Então eu vou fazer com você, vou fazer uma aula pequena hoje, porque se a gente apertar isso a gente faz tudo hoje. E quinta-feira que vem eu vou deixar um outro pedaço pequeno também, que a gente acaba esse bloco e faz um bate-papo depois, finalizar um ano aí, negócio mais descontraído, nossa última aula, beleza? Então deixa eu começar essa aula aqui com vocês, explicar aqui a parte de magnetismo, eletromagnetismo, dar um geral, rapidinho, tá? E depois na próxima aula a gente finaliza aí a apostila de vocês aí, tá bom? Finalizando aí o nono ano de vocês, pelo menos na parte de física, né? Certo? Vamos lá. Então vamos começar a unidade 18. Então pega a apostila de vocês aí. Unidade 18, página 440. Eletromagnetismo. Tá? Unidade 18, página 304, ou a página 440. Eletromagnetismo. Vamos lá? Começa assim. Só um textinho bem pequenininho, que já bateu mais um papo do que eu quero no texto, tá? O inventor sérvio Nikola Tesla. O Nikola Tesla, apesar de ser sérvio, ele ficou milionário nos Estados Unidos. Vou explicar para vocês por quê. 1856 a 1853. Ficou famoso pelas suas contribuições no eletromagnetismo e pelo seu temperamento esotérico, tá bom? O bicho era doidão, excêntrico, né? Já pensei em outra coisa, tá? A fotografia ao lado explica bem essa afirmação, né? Ela mostra a Tesla segurando uma de suas invenções, a lâmpada de gás rarefeito, conhecida como lâmpada fluorescente. É a lâmpada compridinha, branca, que tem faz tempo, né? O que acontece, gente, ó? Só explicar mais um pedacinho e depois a gente volta. Tá assim, ó. Esse tipo de lâmpada emite luz devido ao estabelecimento de descarga elétrica do vapor de mercúrio ionizado contido no bulbo. Essa descarga é composta por uma movimentação de íons de mercúrio. Os elétrons transformam energia elétrica em energia luminosa de calor. Então o que acontece, gente? Tesla, ele inventou a lâmpada. Tá, beleza. Aí você inventa a lâmpada, mas você acende aonde isso aí? Porque até então só tinha pilhas e baterias. A produção de energia era muito pequena. Já pensou quantas pilhas e baterias tem para usar uma lâmpada, para ligar uma lâmpada dessa? Foi daí que ele foi para os Estados Unidos. Convidado, né? Claro, convidado na época, foi para os Estados Unidos, né? Para poder continuar seus estudos. E ele viu aonde? Lá o pessoal tinha dinheiro. Então ele teria condições de evoluir no estudo dele. Então ele formou uma equipe, a gente começou a trabalhar com a produção de eletricidade. Então Nova York é conhecida como a cidade luz, por exemplo, certo? Por quê? Porque é lá onde deu os primeiros passos, né, dessa produção de eletricidade, tá bom? Lá foram acesas as primeiras ruas de bairro nos Estados Unidos, tá? E assim ele começou a trabalhar o desenvolvimento de mais objetos, tá bom? Por isso que ele ficou conhecido como fenômeno, tá bom? Aí mostro para vocês o primeiro item, né? A lâmpada de Tesla. E olha embaixo, bobina de Tesla. Em um centro de exibições em 1899. Dá uma olhada que bacana. Tesla ensaiou uma bobina de 12 milhões de volts em Colorado. Na ocasião, ele gerou uma descarga de 38 metros de tensão de altura e 61 metros do chão. Diz a história que gerou uma sobrecarga tão grande na companhia elétrica da cidade que acabou incendiando. Então quer dizer, ele começou a fazer a produção de energia em grande escala. Então ele deu a entender que a cidade lá produzia pouca energia, beleza. Eu tenho as coisas aqui, então eu vou conseguir, a inteligência tinha, graças a Deus, né? Então ele falou assim, eu vou produzir isso aqui em grande escala, quando ele começou a estudar. E onde surge a nossa aula, seja de eletromagnetismo aí? E apareceu essa união, né, de eletromagnetismo, aí aconteceu. Lembra, no comecinho desse módulo, nós vimos que há uma semelhança muito grande com a eletricidade e o magnetismo. A eletricidade nasce no positivo, morre no negativo. O magnetismo também ele nasce no polo norte, morre no polo sul. Os dois têm dois polos. Os polos de mesmo nome se repulsam, se repelem. Polos de mesmo nome, polos de nomes diferentes, desculpa, se atraem. Então, quer dizer, tem muita semelhança. Eles começaram a ver que é semelhança demais.
Isso a gente vai ver depois, isso é mais no ensino médio, que a gente consegue produzir eletricidade com eletromagnetismo. Aqui a gente vai ter uma ideia apenas, e lá no ensino médio você vai entender o porquê acontece. Por que acontece? Só para vocês terem ideia, um gerador de energia simples, ele é constituído por vários anéis metálicos e um ímã passando velozmente dentro dele. O ímã passando velozmente dentro dele forma o que se chama de fluxo magnético. E esse fluxo magnético ele converte em eletricidade. E converte em voltagem, né? Que a gente usa em casa, 110, 220 e assim por diante, tá bom? Só por curiosidade para vocês. Tá bom? Aí tá assim, ó. Página 441. Corrente elétrica cria campo magnético. Então, só para ter ideia, só inspirar assim no texto, só para você entender o que eu estou falando. Desde a antiguidade, século XVIII, muito questionável se a eletricidade e o magnetismo não faziam parte do mesmo fenômeno. Afinal, havia muita semelhança entre os dois, como eu falei para vocês, certo? No entanto, também haviam diferenças significativas. O fato que existia corpos eletrizados, positivo e negativamente, de forma isolada, mas não existia dois polos isolados. Eu posso ter um corpo só com carga negativa e um corpo só com carga positiva. Beleza, posso. Mas eu não posso ter um ímã só com o polo norte, só com o polo sul. Esse é o principal pensamento dos caras. Pô, ele é igual, porém nem tanto, né? Certo? Deste modo, a busca por um denominador comum dos dois fenômenos sempre estava relacionado ao modo de pensarmos sobre a natureza. Tá bom? Até o século XVIII, não havia nenhum indício que realmente houvesse relação. Nem que se fosse teoria ou matemática, nem que fosse teoria ou prática, não tinha relação nenhuma ainda. Sabia que era muito semelhante, mas serve para quê? Até aí, nada. Foi então que em 1820, o dinamarquês Hans Christian fez seus alunos um experimento conhecido como marca inicial do eletromagnetismo. Uma vez se estabeleceu de forma inequívoca uma primeira relação de eletricidade e magnetismo. Segundo certos relatos, Hans estaria tentando mostrar aos seus alunos que tal relação não existia, que não tinha nada a ver com uma eletricidade. Foi provar que não existe nada a ver, que era boatos que tinha. Não, ninguém conseguiu provar que tinha, então ele foi provar que não tinha, que seria o mais fácil. Se ninguém consegue provar que tem, provar que não tem é o mais fácil. E foi aí que na hora de fazer o experimento, ele viu que era errado. O experimento consistia no seguinte, gente, só para você ter ideia. É bem simples o oriento dele, não precisa de vocês, eu acho que não tem, deixa eu olhar. Tem aqui, tem ideia aqui, mas você não tem bússola para fazer, então eu vou falar para você bater um papo, tá? Como funciona isso aqui, gente? Ó, ele verificou que toda a bússola vira para o polo norte da Terra, polo norte e sul da Terra. Então ele colocou uma bússola na mesa e ela apontou para o norte e sul da Terra, beleza? Aí ele passou um fio do lado dessa bússola, em cima, embaixo, do lado da bússola, e ligou, fez a ligação. Naquele fio começou a circular energia. Aí ele percebeu que desde a bússola ficava o polo norte e sul como ela estava, ela fez um ângulo de 90 graus com a intensidade da corrente elétrica. Então se o fio estava passando aqui, por exemplo, na minha horizontal, a bússola virou para vertical, certinho, fazendo 90 graus. Ah, se o fio passou aqui, a bússola passou na inclinação, também fazendo 90 graus. Então descobriu o quê? Que há uma interação elétrica e magnética. Toda vez que eu passo uma corrente elétrica, o fluxo magnético é 90 graus com ele, faz um ângulo reto, tá? Essa era uma das definições, tá bom? Então ele fez experimento várias vezes e chegou na mesma conclusão, que aí sim há uma interação entre a eletricidade e o magnetismo, certo? Então acabou que isso aí deu um boom depois na ciência, tá bom? Certo? Vamos lá. William foi na página 442. Vocês têm um experimento para fazer, gente? Tanto o experimento 1 quanto 2. Eu não sei se vocês têm em casa, bússola e pilha, tá? Se não tiver, gente, só de olhar aqui o que acontece, a gente consegue responder. Não corrige com vocês na outra aula, né? Às vezes, a bússola é mais difícil de ter em casa. Pilha, bateria, imã, a gente tem. É pequenininho, geladeira, mas serve, tá bom? Mas se não tiver, não tem problema. Tenta ler e tenta responder, mas é bem simples. Tem que pesquisar na internet também, você vê que é bem simples, gente. Essa interação eletromagnética ela é muito simples, tá? Bem simples mesmo, tá bom? Tá? Então, vamos verificar o que acontece com a produção de eletricidade.
como que funciona a produção de energia elétrica dentro de um circuito. Tá bom? Deixa eu ver um negócio aqui. Dividir mais ou menos a aula, né? Não fica nada para semana que vem, né? Nossa, a aula é muito pequena. Mas vamos lá, então deixa eu voltar aqui para vocês. Então, a atividade experimental 1. O que consiste na atividade experimental 1? Deixar só 2 vocês montarem, então. Fazer a 1 e na aula fica muito curta, tá bom? O que é a atividade experimental 1? Experiência semelhante. Não é que ele fez, é parecida com a do Hans Christian Ørsted, né? Então assim, é o material. Um pedaço de fio de cobre grosso, desencapado. Ainda bem que eles mudaram, né? Aí assim, ó, cuidado para não machucar os dedinhos, eles falaram. Tá bom? Cerca de 50 centímetros de fio fino cortado. Uma bateria de 9 volts. Um elástico, uma bússola e 2 suportes pesados, que pode ser um monte de livro. Qual é a ideia, gente? O que ele fez? Vou resumir para vocês aqui. Ele colocou o fio apoiado nos livros, esticou o fio, tá vendo aí, ó? Aí colocou coisa pesada, não precisa tirar, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que segure o fio ali em cima, bem esticado. Aí esse fio, claro, ele continua e ele vai ligar na bateria. Quando ligar na bateria, vai fechar o circuito, né? Vai gerar energia ali. A bússola ele coloca bem embaixo desse fio. Não chega nem a encostar, tá vendo? Só já próximo, bem embaixo do fio. Vocês vão ver o seguinte: assim que você ligar o fio na corrente elétrica, a bússola vai virar 90 graus certinho com a intensidade da corrente elétrica. Ele prova para vocês a interação que ele fez. Quer dizer, onde vai passar a energia elétrica? Vai passar aqui, ó, nesse fio na horizontal. A bússola vai virar na vertical. Independente de onde seu norte ou sul do Brasil, do planeta Terra, na sua casa. Tá bom? Ela vai esquecer que ela gira polo norte e polo sul. Ela vai girar para onde? Para 90 graus com a corrente elétrica, certo? Tudo bem? Mas vamos lá. Vamos ver qual é a pergunta. Eu respondi para vocês, já para você provavelmente. Nem li ainda, mas vamos lá. Tá assim. Com outro fio, estabeleça o contato elétrico de um polo da bateria. Observe o que acontece com a bússola. Segure apenas o fio na parte encapada. Claro, né? Se você segurar o fio na parte desencapada, vai tomar um choque. Interrompa a corrente e observe o que acontece com a bússola novamente. Registre suas conclusões. Gente, toda vez que eu ligar, que eu gerar eletricidade, que eu encostar os fios na bateria, que eu gerar eletricidade, a minha bússola vai fazer 90 graus com a intensidade da corrente. Então, eu vou colocar isso. Toda vez que eu ligar, que eu fechar o circuito elétrico, tá bom? A minha bússola vai fazer 90 graus com essa corrente elétrica. Então anota, tá? As palavras de vocês, tá bom? Dá um tempinho de se escrever, né? Vamos lá? E quando você tira? Quando eu tiro os fios, as palavras de vocês. Aí eu tirei o fio da bateria. O que acontece? Quando eu tiro o fio da bateria, para de gerar o circuito, para de gerar energia, o circuito fica aberto, para de gerar eletricidade no fio ali, certo? A bússola volta a apontar para o polo norte e sul geográfico da Terra. Voltando, quando eu tiro o fio da bateria, então interrompo a passagem de energia elétrica, automaticamente a bússola retorna a apontar para o polo norte e sul da Terra, tudo bem? Vou escrever as palavras de vocês, vamos lá. Bom? Tudo bom, gente? Tá? Tá?
Essa que é a intensidade da corrente elétrica, tá bom? Certo, galerinha? Vamos lá. Preste atenção, então. E agora, quando você inverte? Quando você inverte agora os fios, o que acontece, gente? Invertir a polaridade do fio. Acontece o quê? Nada. Quando você liga, forma 90 graus. Desligo, faz a mesma coisa, tudo bem? Certo? Tá bom? Quando eu voltando, isso aqui vai falar de vocês. Quando eu encaixo os fios, ligo os fios, a bússola volta a fazer 90 graus de novo. O importante é você inverter os polos. Quando você inverte os dois polos, você não fez nada, gente. Aqui eu tenho um A e o B, estou com dois fios aqui, beleza. Se eu trocar o B com o A, não fiz nada. Então, o que você não pode, que não dá energia, é se eu ligar os dois no A, os dois no B. Aí não gera nada, né? Aí não tem jeito, beleza? Tudo bem? Beleza? Beleza, galerinha? Então vamos lá. Para finalizar, conclusão. Sempre que se estabelece corrente elétrica em um fio, cria-se um campo ao seu redor. Então, ó, sempre quando estabelece corrente elétrica em um fio, cria-se um campo magnético ao seu redor. Certo? Então devagar aí, anotem aí, ó. A conclusão. Sempre que se estabelece uma corrente elétrica, tá bom? Uma corrente elétrica em torno de um fio, certo? Estabelece a corrente elétrica em torno de um fio, automaticamente cria-se um campo magnético ao seu redor. Isso é regra, tá, gente? Isso é regra, tá? Então preste atenção para não errar essa parte, tá bom? É uma regrinha bem simples, mas tem que prestar bastante atenção. Tudo bem? Certo? Então mostra para vocês o que acontece aí nessa ideia de atividade. Tá bom? Tudo bem até aí? Vamos lá, continuando. Preste atenção. Tá assim para você. Esse tipo de dispositivo é conhecido como ímã. Ah não, pulei uma parte, né? Então pulei uma parte, né, galera? Voltando então. Vamos voltar aqui, conclusão. Eu me perdi aqui. Então, sempre que estabelece uma corrente elétrica em um fio, cria-se um campo magnético, certo? Cria-se um campo magnético. Tudo bem? Certo? Vamos lá, continuando. De modo semelhante a um ímã permanente. Vira um ímã, né, gente? Saber se é um eletromagnetismo, vira um ímã. A um ímã permanente. Certo? Esse dispositivo também é conhecido como ímã. Este fato pode ser verificado pela interferência magnética. Um fio percorrido por uma corrente elétrica provoca um fio por uma corrente elétrica, certo? Provoca o que para vocês aí, que vocês acham? E aí? O que provoca um fio numa corrente elétrica, gente? Presta atenção no seguinte, ó, voltar para vocês aqui, ó. Quero que vocês pensem na palavra de vocês aqui, ó. Que é uma conclusão que é bacana todo mundo junto, ó. Vamos lá, ó. Este fato pode ser verificado pela interferência magnética. A interferência magnética por quê? Lembra? A energia está passando aqui, o fio faz perpendicular, certo? Magnética que um fio percorrido por uma corrente elétrica provoca uma colocada em suas proximidades. O quê? Corrente. Quanto mais intensa for a corrente elétrica no fio, mais próximo está do fio, mais intenso é esse campo, desprezando a ação do campo magnético terrestre da agulha, tendo que permanecer numa direção perpendicular ao fio. E o sentido da agulha vai depender do quê? Do sentido da corrente, né, gente? O sentido da agulha vai depender apenas do sentido da corrente elétrica, certo? Então ele é perpendicular, sentido da corrente. Tudo bem? Então bem fácil aí, né, gente?
bem simples aí, né? Ficou bem tranquilo aí, tá bom? Certo? Então, só voltando para vocês, a conclusão ficou o quê? Corrente elétrica, né? Certo? Depois ficou campo magnético, tudo bem? Segundo traço, campo magnético. Depois, ímã permanente, certo? Depois, eletroímã. Depois, eletroímã. E no final, perpendicular, certo? E sentido da corrente, tá bom? E o sentido da corrente. Beleza, galera? Um pouquinho rapidinho, vamos lá. Anotem as palavrinhas de vocês. Ai, ai. Anotaram aí já? Então, nós vamos ficar para vocês fazerem só atividade 2. Então, é o final da aula. A aula hoje vão fazer em menos de 1 hora, hein? O vídeo ficou em 22 minutinhos. Vamos fazer a atividade 2. Eu vou deixar 1, 2 páginas, 3 páginas, hein? Não dá mais. 1, 2, 5 páginas para fazer na aula ao vivo. Que é bem curtinho, a gente faz aqui em meia horinha também. A gente faz, o pessoal bate o papo. Então procurem, gente, nessa aula ficou curtinha. Eu não vou acelerar porque a gente acaba. Eu quero ter o último bate-papo com vocês. Se eu acabar a apostila, capaz de vocês subirem também, né? E essa não é a ideia, tá bom? Então a aula ficou menor hoje. Faça o experimento, faça a atividade direitinho, tá? E na próxima aula nós começamos a página 445, tá bom? Aí na página 445 finalizamos aí depois, certo? Falta aí 3, 4 páginas aí bem tranquilo, então tem um experimento grande para fazer no meio. Então quer dizer, a aula realmente é uma aula pequena, tá bom? É aquela aula para finalizar a postura de vocês mesmo. Então presta atenção, façam direitinho o que tem que fazer. E na próxima aula, não falta em quinta-feira, galera. É nossa última aula, tá bom? Então venha na quinta-feira aí, vamos fazer essa última aula bacana aí. Tirar um barato essa última aula aí, tá bom? Fazer os exercícios que tem que fazer aí, bater um papo, despedir de vocês aí. E se Deus quiser, o ano que vem tem mais. Beleza, galera? Um abração pra vocês e até a próxima aí. Tchau, tchau, até mais.